Aqui em Lucas, no capítulo 13, no versículo 20 e 21, diz assim: disse mais, Jesus falando: a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos orar. Glórias e graças te damos, Senhor, por mais um dia na sua presença, por mais uma palavra, Pai amado, aos nossos ouvidos, Senhor amado, que vem de Ti, que vem do Teu Espírito. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Quebra todo o mal em nossas vidas, Pai. Dá, Pai, sabedoria de entender, Pai, compreender, Senhor amado, o que o Senhor quer falar, o que nós estamos fazendo e o que nós devemos fazer para a honra e glória do Teu nome. Amém. O Senhor fala como que a gente vai comparar o reino de Deus, né? Aí ele fala, ó, pega um pouco de fermento, 3 medidas de farinha, mistura, né? E a gente sabe que para fazer pão, bolo, você fazendo isso, a massa vai crescer. E o reino de Deus nada mais é que a presença do Senhor, da palavra, da justiça, do amor, da paz, da benignidade e tudo mais, do Espírito Santo, que vai morar onde? Nessas paredes? Não, dentro dos nossos corações. Então ele mora aqui dentro, e aí a gente colocando o Senhor dentro dos nossos corações, ele vai começar a crescer dentro de nós. Ele vai fazer com que a gente venha a crescer de uma forma de compreender os mistérios mais ocultos do Senhor, da palavra, da nossa existência, da onde nós estávamos, porque nascemos e porque temos que viver, e depois da vida vem a morte, mas depois da morte vai realmente ter uma vida eterna, o que nós seremos, como que será tudo isso. Então o reino de Deus né, o Senhor fala, buscar em primeiro lugar, né, o meu reino, o reino do Senhor, né, que é justiça, é paz, é juízo, né, ele vem até nós. Então o reino de Deus, ele, em primeiro lugar, se busca ele para você compreender a sua vida e o que você está fazendo. É isso, mais nada. Porque nós precisamos ter um rumo na nossa vida. E o Senhor viu que desde sempre, né, desde Adão e Eva, ninguém tinha rumo de nada. Cada um falava alguma coisa, cada um montava, né, algo, vamos fazer assim, não, é essa religião, tem que ser aqui, tem que ser ali, tem que ser essa imagem, E era tudo, o pessoal buscava, cada um seguia vários fatores, e no meio da religião, quando se montava o cara não concordava, saía, montava outro tipo de religião, aí daqui saía outro cara, membro, montava outro, e ficou montando religiões para tudo que é lado. Montando realmente como que se deve se comportar, como que se deve ser para ter a vida eterna. Ó, você não pode fazer isso, você não pode vestir isso, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que só estar ali, você tem que só ter isso. Isso foi o diz que me diz do homem, não é de Deus. O Senhor, ele mostrou vários fatores que o que existia era o homem que colocava isso daí, não era ele que colocava. E ele deixou essas coisas acontecer até a presença dele, até ele chegar, até ele mostrar que fazer uma colheita dia de sábado, ou curar alguém dia de sábado, ou fazer o bem dia de sábado, não tinha peso nenhum. Comer sem lavar as mãos, porque no deserto não tinha água, não tinha problema nenhum. Nós sabemos que contamina, nós temos condição, né, de ter sabonetes industrializados, mas naquela época eles não tinham nada disso, eles não tinham nem comida. Então eles já chegavam, pegavam alguma coisa do mato, de uma árvore, uma fruta, né, pegavam uma goiaba, vamos falar assim, cheio de poeira, ele passava na roupa talvez, e talvez nem passava, já comia, porque eles não tinham condição de fazer uma higienização como nós temos hoje. Dentro dos nossos lares, dentro das indústrias que estão fabricando cada vez mais produtos para nos ajudar. Então eles não tinham nada disso, eles tinham que fazer. Só que o pessoal se apegava a detalhes, como hoje se apega a detalhes. Não é a religião que salva.
Não é religião que fala que essa daqui está certa, essa está errada. Não é orar em pé, ajoelhado, deitado. Não é orar, falar com Deus de roupa ou sem roupa. É realmente ter o Senhor dentro do coração. Então não é as minhas vestiduras, os meus vestimentos, né? Humanamente falando, cobrindo este corpo, que é templo do Espírito Santo. Não é isso que vai agradar a Deus ou não. É lógico que eu não vou pôr roupa indecente, roupa escandalosa, não é nada disso. Uma roupa adequada para cobrir o corpo, para andar bem, para andar realmente conforme o Senhor quer que nós andamos. O Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele não estava de roupa, não. Então nós temos que enxergar essas coisas. Olha João Batista, a roupa dele era a roupa que o pessoal fala que era roupa de imundo. Olha, está se cobrindo com pele de animal, talvez animal que não podia nem comer. Ele pegou a pele e fez uma roupa para ele, comendo gafanhotos. Eles não poderiam estar comendo. Tinha que comer coisas apenas consagradas, se ele era verdadeiramente um profeta, e andar todo vestido no templo. Ele nem no templo não ia, que ninguém deixava ele falar. E o Senhor mostra isso para nós. O reino de Deus é muito mais do que nós compreendemos. O reino de Deus é aquilo lá, quem que é o próximo? Amarás o teu próximo. Mas quem que é meu próximo, Senhor? Olha, tinha um cara que foi roubado, jogado no meio do caminho, espancado e ficou desmaiado. Aí passou um religioso, nem tocou, foi embora. Passou outro religioso, né, dos livros, nem tocou, foi embora. E veio um cara que nem na igreja não ia, nem no templo não ia. Se comoveu, pegou aquele rapaz, levou no hotel, pagou para o cara cuidar dele e falou: ó, quando eu voltar, ainda se tiver alguma despesa a mais, eu pago, pode cuidar dele 100%. Esse daí é o que pratica o amor. O Senhor Jesus fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, foi me visitar, estava doente. Poxa, quando eu fiz isso, Senhor? Quando você fez com um dos seus irmãos. Por quê? Por que eu fiz para o Senhor, se eu estou fazendo para outra pessoa? Porque o reino de Deus habita nos corações. Porque a presença do Espírito Santo está nas pessoas. É por isso. O Senhor, Ele sabe. E se nós realmente queremos ser igual a Cristo, nós temos que mudar todo o nosso ser. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que está certo e o que está errado. É lógico que não vamos conseguir mudar 100% do que está errado e transformar já em anjo de luz. Não tem essa possibilidade. Porque a gente fala as palavras do nosso irmão Paulo, que lá atrás já deixou relatado para nós. Aquele que realmente encontrou Jesus pelo caminho, que Jesus apareceu para ele, aquele que pregou muito, deixou muitos livros escritos para nós. A gente usa a palavra dele no dia de hoje sempre. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino, todo instante eu pratico. Paulo falou isso e nós somos realmente já cópia dessa história. E nós temos que relatar isso no nosso coração. Não existe bondade em nós para falar que nós somos homens ou mulheres perfeitos, não. Existe bondade no Senhor que habita em nós, que nos corrige, nos orienta, puxa a nossa orelha, que faz a gente andar pelo caminho, que muitas vezes mostra para nós que nem tudo que nós queremos Ele vai dar, mesmo que for saúde. Não vai dar muitas vezes, não vai curar muitas vezes a gente, não vai. Ele vai fazer teste com cada um de nós. E aonde que está isso? Está também no livro de Paulo. Ele falou lá para o Timóteo: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das suas gastrites, suas úlceras. E ele mesmo, Paulo, falou: Senhor, eu orei ao Senhor 3 vezes para tirar esse espinho da carne, que ninguém sabe o que é. Muitos teólogos falam que era dor de cabeça, enxaqueca, ou acusações, né, porque ele perseguia a igreja, muitas coisas falam. Então, o Senhor falou para ele: não vou tirar esse espinho da tua carne, não. Por 3 vezes o Senhor falou: minha graça te basta. E muitas vezes em nós é a mesma coisa. Então você vê que nascido de homem, não existia ninguém maior do que João Batista. Isso daí Jesus falando, nascido de mulher, nascido do homem e da mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Por quê?
Porque ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mesmo já se colocou na posição dele e falou: eu não sou digno de amarrar as sandálias do pé dele. E o Senhor Jesus falou para ele o quê? Me batiza. Olha só, ele não era digno de amarrar. E o Senhor fala: eu quero que você me batize agora. Você vai realmente chamar a presença de Deus agora. Você vai ver que realmente a glória do Senhor. E quando ele batizou, veio lá uma pombinha, né, que era o Espírito Santo formado de pomba, e simplesmente a voz lá em cima falando: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Isso era Deus falando do próprio filho dele, o verbo de Deus, a boca de Deus para nós, as palavras de Deus para nós, o eterno, o rei dos reis para nós. Então nós temos que olhar e falar assim, ó, comparareis o reino de Deus. Como? Ele tem que crescer como um fermento na farinha. Ele tem que crescer. Para você comparar o reino de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, você tem que comparar se está crescendo. Se a minha postura eu estou mudando, se os meus pensamentos eu estou mudando. Lógico que ainda vou ter muitas falhas. Lógico que muitas coisas eu vou falar que abomina muitas vezes o Senhor. É o Espírito Santo que intercede por mim com gemidos inexprimíveis para chegar a minha oração lá em cima. Porque eu não sei orar. O Senhor mesmo fala: vocês não sabem orar. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pede mal, pede para soberba, pede para o egoísmo, pede para essa vida. E não é essa vida que é importante para nós, não, irmãos. Não esta vida, é a próxima vida, que é a vida com um corpo indestrutível, um corpo glorioso, um corpo que honra a presença do Senhor e vai ficar na presença do Senhor por toda a eternidade, sem ser destruído pela glória do Senhor, que é muito forte, sem que a gente venha ficar cego ou morra pela presença santíssima, eterna e gloriosa desse Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então esse corpo indestrutível que nós vamos ter. Aí eu falei: e como se deve orar? De roupa ou sem roupa? Me fala para mim, a oração que não é uma conversa com Deus. A oração não é eu falar para Deus tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu sou, tudo que realmente está passando na minha vida, e escutar mansamente a voz do Senhor. Né? Não é pela tempestade, veio terremoto, veio tempestade, Deus não estava. E quando veio uma bonança, Deus estava. Aquela voz gostosa do Senhor nos nossos corações, que o Senhor fala: este é o caminho, é isso daqui que eu quero, é desse jeito, é calma, vai devagar, não tenha pressa. Porque aquele que quer salvar sua vida vai perder, mas aquele que perder sua vida por amor de mim, você vai achar a sua vida. Então eu tenho que orar como? Como é que, se é uma conversa com Deus, como que lá Adão e a sua esposa Eva estava lá no paraíso, quando Deus, toda virada da noite, da tarde, passava lá para conversar com ele, como que ele estava? Nu. Uma criança de 2, 3 anos chega para o seu pai e para sua mãe e fica com vergonha de estar nu? Não, ele senta ali, ele come, ele conversa. É isso que nós temos que enxergar em Deus. Porque se Deus habita dentro do meu coração, dentro de mim, e o Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele estaria conosco, nos revestindo de poder e de glória, da sua santidade. Como que ele, então, eu vou tomar um banho, ele vai sair para mim ficar pelado, para mim tomar banho? Não, ele vai tomar um banho comigo. Ele vai estar onde eu estou. Ele vai me abençoar. É lógico que se eu for no caminho dos pecadores ou ficar parado, sabe, diante das pessoas que falam mal, o Espírito Santo vai sair de mim. E aí vem os demônios que outrora estavam em mim, que eu nem percebia, e faziam fazer coisas erradas. Aí o Espírito Santo entrou, limpou a casa. Mas se eu começar a andar por caminhos, sabe, extremamente ruins, o Espírito Santo vai falar: você está querendo que eu saia de você? E ele vai sair. Aí a casa vazia, quando eu entrar no caminho daquele, ali vai estar o ladrão, o matador, o assassino, chamado Satanás e todos os seus demônios, e vai destruir este corpo, que é para a glória de Deus. Então nós temos que enxergar o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Está como? Como que ele está? Crescendo?
parado, ou tem hora que vai, ou tem hora que vem? Eu sou água morna, ou eu sou água fria, ou eu sou água quente? Se eu sou água quente, o Senhor ainda toma. Se eu sou água fria, o Senhor ainda toma. Mas se eu for uma água morna, tem hora que eu estou com Deus, tem hora que eu estou com o mundo, tem hora que eu falo bem de Deus, tem hora que eu vou buscar Satanás através de tudo que é tipo de coisas que abominam o Senhor. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. Com ninguém ele divide a glória dele, porque minha vida é a glória dele. Tudo que eu tenho é glória dele, tudo que eu sou é glória dele. Então eu não posso dividir essa glória, que eu consegui algo, falar eu consegui por causa desse daqui, por causa dessa daqui, por causa dessa religião. Não posso fazer isso. Eu tenho que olhar e ver a glória do Senhor, e só a Ele dar glória e louvor. Se materializar um anjo agora do Senhor, eu não posso me dobrar os pés dele e vir adorar. Está escrito aqui. Ele mesmo, como ele tem a presença do Senhor e sabe quem é Deus e quer realmente nos ajudar, ele vai falar: não faça isso, adorarás apenas o Senhor, o seu Deus, e o Cordeiro de Deus. Adorarás o Espírito Santo, porque os três são um só. A glória, a honra e o poder por toda a eternidade. Eu tenho que enxergar essas coisas na minha vida. Amarás o Senhor do seu Deus acima de tudo, da sua própria vida, para depois você se amar, para depois você ter condição de amar o seu próximo. Como assim, Deus? São fatos muito claros em nossa mente que Satanás vem trazendo escuridade. Ele vem tirando a presença do Senhor e colocando a presença de regulamentos, regimentos, de traje, de posturas, de modos. Não leva a nada, irmãos. Não leva a nada. Ninguém, na sua sã consciência, na sua bondade, naquilo que faz, naquilo que doa, naquilo que dá, se não enxergar o Senhor, não vai ter a glória de Deus por toda a eternidade. Vai ser momentâneo, vai ter farturas aqui, momentânea. Ó, minha alma, regate, meus celeiros estão cheios, o cara é muito rico. Hoje mesmo vão pedir a sua alma não é para mim, e você já sabe para onde você vai. Acabou, você teve apenas uma glória momentânea nessa terra. Mas a verdadeira vida, a vida com um corpo glorioso, um corpo celestial, esse daí você não vai ter. Então, preciso enxergar. O reino de Deus constitui do que? Amor, paz, alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele está aqui. Ele faz com que a minha alma, a minha consciência, ela venha crescer para a honra e glória do Senhor. Não é para a igreja A, B ou C, para religiões A ou B ou C, não é. É para a honra e glória daquele que vive, do Pai eterno, do Senhor Salvador, Rei, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Consolador. É para Ele toda a honra, toda a glória dessa existência aqui. A minha existência, a sua existência, a nossa existência existe porque Deus existe. Ainda Ele tem um propósito na minha vida e na tua. Ele tem um propósito, senão nós estaríamos exterminados. Mas detalhe se Ele realmente se indignar com tanta abominação que eu venho a fazer diante dele, conhecê-lo e retrocedendo, sabe quem ele fala? Ele vai falar como ele falou para Samuel quando ele orou para o rei Saul. Samuel, por que você está orando para Saul? Eu já rejeitei ele. E se ele me rejeitar, riqueza nenhuma, poder nenhum, nada, quantidade de anos de vida não vai me trazer alegria. A minha alegria vem do reino de Deus. É assim que funciona, é assim que é. Então não deixa o reino de Deus morrer dentro de você. Se eu escutei sobre Jesus e eu sei que ele é eterno, que ele existe, eu tenho que fazer ele crescer dentro de mim.
para mim falar igualzinho Paulo, com vários pecados que ele mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino, que eu falei, ele mesmo fala, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. Vou ter meu papel de marido, de filho, de amigo, de pai, tenho meus papéis, meus compromissos sociais, sim, mas sabendo que em primeiro lugar é o reino de Deus. Não vou me contaminar, vou viver muitas vezes simplesmente para não me contaminar com as coisas que Satanás quer realmente nos dar. Billy Graham, um dos pastores, acho que eu já até falei isso em alguns vídeos, Billy Graham foi um dos pastores que trouxe muita palavra de Deus, veio para o Brasil várias vezes, e todos os presidentes, né, que ia fazer qualquer coisa, chamava ele para ele orar, porque Estados Unidos é um país cristão, então chamava ele para orar para algum conselho, tipo de um profeta do Senhor. Ele orava. Aí um dia um repórter chegou para ele e falou: Billy Graham, por que você não se candidata a ser presidente? Você vai ganhar, a nação gosta de você. Ele falou assim: você acha que eu vou rebaixar o meu cargo? Eu sou pastor, eu não posso rebaixar o meu cargo. Entenda, eu e você, sendo servo do Senhor, não existe cargo na face da terra maior do que esse. Amém? Senhor, graças e glórias te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, e que teu reino cresça dentro de nós de hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém? Até a próxima. Fica na paz.